Hoje o tema já está projetado aí. Domingo passado eu comecei falando sobre adoração no Velho Testamento. Quem se lembra? Que a gente adorava a Deus com o que tinha de melhor. Tinha que ser oferecido um cordeiro sem defeito, se lembra? Falamos sobre adoração então com nossos bens, que envolve os nossos recursos. E até Deus proibiu que fosse de mão vazia, que as pessoas tinham que ter algo a oferecer, que a adoração que não custa nada não vale nada e deve envolver todo o nosso ser. Falamos que a adoração tinha que ser como um incenso agradável a Deus, era um perfume, como tinha também o altar do incenso hoje falado na escola dominical, no tabernáculo que Deus orientou a Moisés. Hoje eu pensei em falar sobre adoração na igreja, ali em Atos e Paulo nas cartas dele, mas vamos dar um salto hoje na adoração que ocorre no céu. Aonde que a gente vê essa adoração? No livro de Apocalipse, que é um livro cheio de cânticos, sabia? Muitos cânticos. Então, o ser humano, ele não existe só por existir, não existe só para trabalhar, não existe só para conquistar, para vencer na vida, como muita gente pensa, né? O ser humano, ele foi criado na essência, eu e você, para adorarmos a Deus. Então a adoração, ela não é um item de segunda importância, não é algo comum, até quando a gente se reúne aqui. Porque muitas vezes vamos cantar uma música, vamos passar um tempo, vamos ticar lá uma parte do culto, que normalmente a gente começa com o louvor e adoração através da música. Embora saibamos que o louvor e a adoração não se resume a uma música, né? Mas a adoração, então, ela é a essência da vida cristã. Você nasceu exatamente com o propósito de ser um adorador. Então, gente, quando Jesus nos salvou, o propósito é criar um povo que irá adorá-lo, e iria adorá-lo já aqui na terra e por toda a eternidade. Na verdade, ele disse, como disse Pedro, que ele nos tirou das trevas e ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e depois fala que era para proclamar as virtudes do reino. Você está declarando as virtudes. Então a adoração não é uma tarefa a mais, não, ela é essencial. A adoração, vou repetir, não é só música, embora a música seja profundamente inspiradora, mexa com as nossas emoções, é algo espiritual, porque, cara, meu pai gostava de falar sobre isso quando falava sobre o tabernáculo de Davi, né? Que são 7 notas, e que dali vai uma combinação, e toda hora você ouve uma música, uma melodia um pouco diferente, como que não tivesse fim. Então a responsabilidade nossa agora, como povo que foi redimido no sangue de Jesus, é encontrar essa expressão de adoração na segunda, quando você acorda e vai começar a vida, na terça, na quarta. Sabe por quê? A maior responsabilidade de um adorador é ministrar a Deus. E isso começa todos os dias da semana, né? Para isso, é óbvio que a gente tem que estar preparado. Foi falado aqui que para chegar na presença de Deus, você tinha que passar pelos os ambientes. Você lembra? Então, o átrio exterior, depois tinha o santo lugar e o santíssimo lugar, o santo dos santos. Para isso a gente tem que entender que nós já fomos, o véu foi rasgado. Estou replicando aqui a escola dominical, você tem acesso a Deus. Então, gente, a responsabilidade é a semana inteira, 7 dias na semana, 24 horas, se você acordar de madrugada, se você acordar mais tarde ou mais cedo, ou se você trabalha em horários invertidos, né? Então, gente, a adoração é a atmosfera do cristão, ele vive em adoração, amém? Bom, é claro que no culto litúrgico a gente, não vou falar de novo aqui, né? Na própria reforma protestante veio trazendo a importância da música no culto, mas a adoração, como a gente viu domingo passado, ela começa com Deus. Por quê? A adoração tem uma direção, tem a quem se adora, mas também tem a forma com que se adora. Se o incenso tem que ser agradável a Deus,
não é a maneira como eu quero que seja a adoração. Ou seja, Deus estabelece o padrão de como a adoração tem que ser feita. Amém? Peço a ajuda dos irmãos que largaram o celular, por favor, que aqui de frente acaba olhando e vendo, tá bom? Então, gente, a adoração começa em Deus e Ele é que estabelece os termos como deve ser feito. Por isso, a adoração nossa se baseia na própria Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a fonte de toda a instrução para que a gente se comporte diante de Deus, como Deus pensa e assim por diante. Então, meus irmãos, adorar não é para eu sentir bem. Eu cantei uma canção, vou sentir bem, fiquei muito emocionado, que benção. Às vezes a gente se emociona e fica assim, e nada contra isso. Contudo, adoração é muito mais do que uma reunião emocionante. As pessoas às vezes vêm ao culto para ter uma reunião emocionante, e não é assim, né? O que é adoração? É reconhecer a glória de Deus, reconhecer a autoridade dEle, reconhecer a santidade dEle, reconhecer a majestade dEle, ter reverência diante dEle. Isso tudo é adoração. Então a adoração está centrada em Deus e jamais em coisa alguma. Então não é um instrumento, não são as luzes, não é um ambiente sugestivo, não é uma porção de coisa, né? A Bíblia recomenda que a gente adore o Senhor na beleza da sua santidade. Então, Deus é belo na sua santidade porque Ele é diferente de qualquer outra criatura, de qualquer outro ser, né? E manda que a gente adore em espírito e em verdade, né? Manda que a gente entre nos seus atos com hino de louvor. Você chegue na presença dele já louvando Ele, com ações de graça, reconhecendo, mesmo que esteja ruim, você tem motivo. Você respira, você está vivo, você tem motivos sempre para agradecer a Deus, né? E o Senhor Jesus, embora não tenha estabelecido nenhuma forma de adoração pública, ou seja, a Bíblia não é clara, Jesus falando como se tinha que adorar liturgicamente, como Jesus não fala, mas existem princípios claros da Bíblia de adoração e louvor nas Escrituras. Amém? Bom, por que a gente vai falar então adoração no céu? Por que esse tema? Porque Apocalipse nos permite antecipar, presta atenção, e ouvir cânticos do céu. Se você não sabe um cântico que você vai cantar, já tem descrito aqui em Apocalipse, sabe? Esse cântico do céu nos orienta, então nos dá uma proa como Deus pensa, como Deus quer ser adorado, porque Ele antecipou e tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então esse cântico vai corrigir a nossa proa. Opa, estou pensando que a adoração assim não é. Ele vai nos consolar muitas vezes, porque vai falar da obra de Cristo, é óbvio. Jesus é o centro, vai conduzir a gente numa adoração perfeita, que a adoração do céu não é outra coisa a não ser perfeita, né? Então, Apocalipse, além de ser um livro de escatologia, de falar do fim dos tempos, ele é um livro de louvor. Bom, a grande questão não é se nós adoramos. Já foi falado aqui em outras pregações. A grande questão é a quem adoramos, né? Quem ocupa o centro? Apocalipse vai dizer quem deve ocupar o centro. Quem governa os nossos, até sentimentos que têm que ser conduzidos no sentido certo, os nossos afetos, o nosso carinho. Quem ocupa as nossas escolhas, o centro principal daquilo que eu escolho? A nossa esperança e até a nossa alegria. Porque se a esperança está no bolso cheio, um dia você pode ficar sem recurso. Se a esperança está só na saúde, um dia você pode perder a saúde, né? E o livro de Apocalipse revela essa visão correta de Deus. Por isso nós vamos adorar hoje ainda com uma visão mais elevada, né? Deus é o Criador, Deus é santo, soberano, e ali você vai ver Jesus centralizado, Deus, e tem textos que colocam a própria Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo ali no entendimento do texto, sabe? Então, assim, Apocalipse é cheio de visões, né? João viu, ele começa a ver a descrição, você vai ver logo no início de Apocalipse, Jesus já
glorificado, como fosse um ancião de dias, né, cabeça toda branca, a sua veste era também branca, e você vai vendo, essa visão não vou falar aqui, mas não há intervalos só poéticos nas canções no meio da visão. Cada cântico está explicando quem Deus é. Ela amplia a visão nossa aqui, né? Quem Cristo é. E a gente vai cantar as mesmas coisas. Quando a Bíblia fala assim, cantai um cântico novo, não significa que eu tenho que inventar uma música nova, mas é que aquilo tem que ser novo e renovado na minha vida, porque o motivo da canção vai ser sempre o mesmo. E veja que os querubins adoram na presença de Deus eternamente. Não sei quando foi a criação disso, então, sei lá, não posso entrar no meandro dessa realidade, porque a Bíblia não fala, mas é sempre uma adoração declarando a santidade de Deus. Você lembra? Santo, santo, santo. Eles não cansam de falar. Então não pense também na adoração do céu como algo entediante, né? Cada cântico vai ser cantado com o coração. Sabe, nada no céu é casual. É perfeito. É um culto perfeito. Não é improvisado. Não é nada improvisado. Às vezes aqui a gente improvisa. Lá não é improvisado. E tudo se move em torno do trono de Deus, absolutamente em torno de quem Deus é. E quando você vê outros que tiveram a visão do trono, não só João, que eu vou falar aqui, mas, por exemplo, Isaías, você vê que era um culto que inspira. Ele viu, quando ele viu, ele caiu prostrado, sabe? E porque há uma necessária resposta nossa quando a gente contempla a Escritura. E se você não está vendo Deus como João viu, você é convidado a ver pela fé e acreditar nessas palavras que aqui estão escritas. Amém? Então a adoração não começa no adorador, começa em quem, gente? Me ajuda aí. Deus, tá bom? Ok. Bom, Apocalipse normalmente se lê, muita gente lê só para procurar sinal quando vai ser a vinda, o juízo, as datas, guerras, e aí tem muita coisa ali que não cabe falar hoje, sobre besta, sobre o falso profeta, sobre a queda da Babilônia, mas o livro começa com uma visão exatamente centralizando em Cristo, que é o Cristo glorificado. Então assim, antes de mostrar todo o conflito que haveria na terra e haverá, mostra o Cristo glorificado e como é o culto na terra. Amém? O livro de Apocalipse, ele surge durante a igreja perseguida. Pensa que os cristãos se converteram, havia o Império Romano que começou a perseguir e matar os cristãos, e havia muita dor, muito lamento, e a gente sabe do Coliseu de Roma, a história de muita gente morrendo por bestas feras e etc. Mas, então era uma igreja pressionada, era uma igreja sofrida, ameaçada de vida, não podia conviver como nós estamos aqui nos ajuntando. Mas antes desse caos todo, que haveria de ser promulgado o juízo e do que ele estava vivendo, eles começam a contemplar uma ordem do céu. João começa a ver, e a carta foi escrita para consolar, para abençoar, para trazer esperança, para trazer alegria no meio da igreja. Amém? O problema é que quando às vezes a gente olha para a terra só, a gente só vê o caos e não vê o contrário. Deus é um Deus de esperança, né? Nós olhamos tanto para a terra que a gente se esquece do céu. Apocalipse faz o seguinte: foca lá em cima agora, tirou João numa visão e falou assim, olha mais para lá e você vai ter inspiração aqui nessa terra, sabe? Às vezes a gente olha muito para a notícia e aí tem então no WhatsApp os cavaleiros do Apocalipse só querem falar do final do tempo e vai interpretando tudo, né, na opinião humana, trazendo medo para as pessoas. Apocalipse não veio para trazer medo, veio para trazer esperança e alegria. Sabe por quê? Apocalipse chama a igreja de volta ao centro. Então eu queria convidar você e eu a irmos de volta para o centro, sabe? Deus está no trono quando Ele vê. Deus reina. A igreja estava sendo perseguida, mas Roma não estava no trono. César não era o verdadeiro rei, era Deus. E sabe, eu procurei pesquisar, das 67 passagens no Novo Testamento que aparece o trono de Deus, 47 estão no livro de Apocalipse.
e 12 só no capítulo 4, que a gente vai começar lendo agora. Então é significativo. 1/6 está num capítulo, né? Então, é sobre o trono, é ao redor do trono, quem está sentado do trono, no meio do trono, vai vendo várias simbologias. E o trono é o símbolo da majestade de Deus, como é que eu posso falar? Do centro do universo. Todo o universo, ele não é, como é que eu posso falar? Geocêntrico, ele gira em torno do trono. Aquilo que se vê não é. Por isso você é convidado a enxergar pela fé. Por quê? A visão do trono, ela derruba toda a soberba humana. Você não é nada, só Ele é. Sabe, Ele coloca o adorador de frente ao lugar certo ou à pessoa certa. Amar então mais o céu e amar mais a Jesus. Por isso, nós vamos caminhar na mensagem agora, pelo menos de alguns cânticos. Eu vou reduzir, até pensei ontem que não daria para falar tudo. Mas Apocalipse 4 começa com o cântico da criação. Você vai ver, 4, 5, 7, 14, 15, 19, tudo são capítulos que têm cânticos, sabe? E vamos aprender com os cânticos do céu hoje, como viver hoje, sabe? Então, vamos lá. Primeiro, no céu, a igreja não canta frases vazias. Você concorda comigo? Eu vou cantar aqui, vou levantar uma cançãozinha para Deus. Você acha que é assim? Não é. Nós não podemos acostumar e vir aqui de forma vazia também, falar, eu acostumei a adorar, acostumei a levantar a mão, e às vezes até ajoelha, e não impressiona Deus. A adoração tem que ser com intensidade, em espírito e em verdade. Os seres viventes, diz a Bíblia, os anciãos, os anjos, a multidão, você vai ver várias vezes citando isso aqui, cantam sobre Deus, vão cantar sobre a santidade de Deus, muitas vezes se prostram. E um significado da palavra adoração é se prostrar, é se curvar. Quando o corpo não está curvado, o teu espírito tem que estar curvado. Você não é dono do teu tempo, você não é dono da tua vida, você não sabe nem quando vai partir. Deus é o dono de todas as coisas. Como eu disse aqui, a música então do céu, ela é teocêntrica, ela leva Deus para o centro. E se Deus está no centro, eu acho que você vai concordar comigo, ela não pode ser fria. Cara, não pense numa reuniãozinha. Pense na reunião. Com R maiúsculo, né? Sabe, cheia da glória, porque onde Deus está a glória de Deus, e assim tem que ser cheia de verdade. Veja que os cânticos, então, eles interpretam a história, eles falam acerca da obra, eles falam do que Jesus fez. Enquanto na terra tinha perseguição, porque Apocalipse foi escrito, como eu falei aqui, num tempo que a igreja estava vivendo momentos difíceis, sabe, o céu está cantando. João sai de uma expectativa terrena e ele é, como é que eu falo, catapultado igual um foguete para o céu, e ele começa a ver agora que o Cordeiro venceu, que a esperança ia vencer, que os santos serão preservados, aqueles que estavam sofrendo poderiam ter esperança, sabe? Que a Babilônia, você vai ver no capítulo 17, ela vai cair, todo o sistema mundial ia cair, que tem as bodas do Cordeiro no capítulo 19, ou seja, a alegria podia continuar, e ela podia interpretar então que estava vivendo isso à luz do futuro. E os cânticos então fazem parte da adoração. Sabe, nós nos tornamos parecidos com o que nós adoramos ou o que a gente considera prioritário. Se a gente adora prazer, e prazer não é ruim, mas a gente vai ficar vazio de muita coisa, concorda? Alguém que é só orientado pelo prazer vai ferir o cônjuge, porque eu tenho direito à minha liberdade, vou viver a minha vida como faz. Se a gente adora o sucesso, muitas vezes vai ficar ansioso, porque eu tenho que alcançar o sucesso é o alvo da minha vida, eu vou viver. Não, não pode ser, o cristão não pode viver assim. Se a gente adora o Cordeiro, a gente vai ter uma visão da cruz, vai ter uma visão da santidade, da perseverança e de uma esperança. Até aí tudo bem? Bom, como eu disse aqui, o coração sempre adora alguma coisa. Acho que foi Calvino, não sei se foi Calvino, falou que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Mas Apocalipse mostra que há somente um que é santo.
né? E é digno de ocupar o centro da história da nossa vida. Por que isso? Esses cânticos vão resistir a uma idolatria. Eu não posso ter outro ídolo, né? Eu não posso divagar na minha vida. Eu não posso ser qualquer... Não existe cristão no sentido... Como é que eu posso falar? Falso. Ou você é ou não é. Sabe, a verdadeira adoração, ela vai confrontar falsos deuses. E nós somos convidados hoje a confrontar. E assim ela antecipa o futuro, que a gente vai ver, por exemplo, que é um ensaio para as bodas. As bodas do Cordeiro, você está aqui ensaiando, você está aqui adorando. E Apocalipse trata de tudo isso de uma forma muito interessante. Apocalipse 4, então, versão NVI, por favor. Eu vou te falar, não botei os textos, que a gente vai ler alguns. Versículo 1, 4, 1. João vai ver uma porta aberta no céu. Está ali. Depois destas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi era como de trombeta falar comigo, disse: suba até aqui, eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia, o que está ali, gente? Um trono, aonde? Armado no céu. Foi falado aqui hoje do tabernáculo, da figura da Arca da Aliança do Santo dos Santos. Agora você vê, é um trono armado no céu, e alguém estava assentado no trono. Isso aqui é algo decisivo. Por quê? Começa agora com Deus que está reinando. Não preciso dizer que a figura dos reis humanos, eles se utilizam do trono como um lugar que simboliza o reino deles, né? O centro do universo, então, não é você, meu amigo. Eu não tenho que sentir, eu não tenho que, às vezes, nem querer. Às vezes eu estou cansado, às vezes todo mundo está atabalhoado com alguns problemas. Mesmo assim, você é convidado a estar diante do trono. Vou repetir. Apocalipse foi escrito por uma igreja perseguida, cheia de problemas. Com gente morrendo, com gente fugindo, com gente até com medo. Isso não implicava que a adoração continuasse, e Deus então estava trazendo essa visão. Sabe? Então você não é o centro, a igreja não é o centro da adoração. Não é o diabo, muito menos. E o centro então gira em torno de Deus, né? E por que isso? Embora o mundo possa parecer que está desgovernado, porque quando você está no meio da tribulação, dos problemas, parece que você é conduzido, você não tem controle de fato. Embora possa você pensar assim, a igreja no meio da perseguição possa, o que está fazendo? Deus, por que está permitindo que as pessoas sejam mortas? Por que está permitindo que seja perseguida? Onde está o Senhor? E muita gente pergunta isso. Apocalipse mostra que Deus está no trono, Deus está governando. A história pode fazer, assim, não fazer parte do nosso entendimento pleno. E eu lembro de Paulo que fala às vezes perplexo, ou seja, não estou entendendo, mas não desanimado. O testemunho de Paulo é exatamente esse, né? A história não está fora do controle de Deus. Por isso o Apocalipse foi escrito. E a gente vai ver que ao redor do trono, voltando um pouco a Êxodo, que você já estudou aqui, quem não estudou está perdendo, né? Tinha trovões, raios, toda aquela situação toda que não me cabe comentar aqui, porque senão a gente vai voltar e não vai ficar em Apocalipse em si. Mas quem lê Apocalipse vai ver muita imagem do Velho Testamento. João era um judeu, João tinha um entendimento. Você vai ver que ele vai citar Salmo, vai citar Deuteronômio, vai citar texto de Êxodo. Você lendo assim parece que não vê, mas se você pegar um estudo, você vai ver os links todos acontecendo, sabe? Então a adoração começa com Deus no trono. E fala agora, Apocalipse 8, eu vou dar uns saltos aqui para a gente ler, a figura de uns seres viventes, que também não dá para explicar totalmente, né? Mas a gente não está aqui para explicar, está aqui para adorar, concorda comigo? 4:8, por favor, Apocalipse 4:8. Que é uma visão que teve Ezequiel, que Isaías 6 também teve quando viu e contemplou esses adoradores. Pode projetar aí, Apocalipse 4:8? Tá indo lento ali, né? Ou seja, esses seres viventes, eles são, digamos assim, exóticos. Bom, você tem quantos olhos, gente? 2, né? Aqui eles falam que ele é cheio de olhos.
Pô, quem criou um ser com 2 olhos, que ele é cheio de olhos, concorda comigo? Não tem dificuldade. Fala de um ser que tem 6 asas. Olha só. Pô, Deus criou pássaro com 2. Ele pode criar com 6, 8, 10 mil, sei lá, não pode, né? Então vamos ler aí, olha só. 4:8. 4:8. Primeiro. Vamos lá, está indo lento ali, né? E eles estavam diante do trono. E a Bíblia diz que, você vai ler daqui a pouco, agora foi, não foi? Tá, ó. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, eles não paravam, nem de dia nem de noite, proclamando o quê? A mesma adoração que tinha descrita, você vai ver em Isaías: santo, santo, santo. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é, agora aquele que é, aquele que era e que há de vir. Amém? Então assim, a primeira coisa, porque eles adoram, é porque Deus é o quê? Me ajuda aí, porque Deus é o quê? Santo. Deus é diferente, né? A santidade de Deus significa que Ele é diferente de tudo. Ele é separado de qualquer outra coisa que você possa imaginar nessa terra. Ele é incomparável, como é que eu posso dizer? Ele é majestoso. Ele é moralmente perfeito, ele não é igual ao ser humano que peca, que erra, que faz e acontece, como a gente vê na história da humanidade. Ele não é uma versão melhorada da humanidade. Ele é Deus, totalmente diferente, totalmente outro, ele é Deus. Então a adoração, o impacto primeiro é o que? Da santidade. E a gente vê que quando fala santo, 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 está intensificando, está dando um superlativo do que Deus é. Ele é santíssimo. Toda a santidade é permeada em todos os seus atributos. Deus é totalmente diferente. Por quê? O amor dele é diferente do nosso. O amor dele é um amor puro, é um amor santo, né? A justiça de Deus não é como a do homem, que é deturpada. A justiça é pura. Até a ira de Deus, você sabe que Deus se ira? A ira também é santa, como a misericórdia dele é santa. A nossa, às vezes, é seletiva. A soberania de Deus é santo. Então, gente, quando a gente pensa em Deus, a primeira coisa que devemos pensar é a santidade. Apocalipse vem trazer um Deus tão grande, que não é pequeno, não é mortal, não é incomparável. Então ele não é domesticado. Eu não posso pegar Deus e fazer, tu vai fazer exatamente como eu quero. Ele não é manipulável, ele é totalmente soberano. E aí entra o versículo 9, por favor, passa o versículo, falando agora dos 24 anciãos. Sempre que esses seres viventes, então, que habitam no trono, davam glória, honra, e é isso que nós temos que fazer todos os dias e aqui na igreja, ações de graça, lembrando do que Deus já nos fez, ao que está sentado no trono e ao que vive para todo sempre. Agora, não só os seres viventes, que a gente não sabe muito a respeito, mas o versículo 10 diz o seguinte: os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre, e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: tu és digno, Senhor e Deus nosso. Daqui a pouco nós vamos cantar um pouco dessa canção, não? De receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Bom, a maioria dos intérpretes analisam esses 24 anciãos como a totalidade da igreja, ou seja, como fosse a representação da igreja da antiga aliança e da nova aliança, da antiga dispensação e da nova, tendo uma representação como os 12 apóstolos e também no Velho Testamento como os 12 patriarcas. Ou seja, a junção 24 seria agora a totalidade da igreja adorando a Deus. Amém? Estaria adorando então na sua santidade. Mas a Bíblia fala, interessante, que esses 24 anciãos, eles tinham coroas.
E a coroa é um sinal de glória. Os reis humanos usam normalmente uma coroa, né? As crianças gostam de botar uma coroa, né? Para brincar, aquelas fantasias. Obrigado. Então, assim, a coroa é um sinal de glória, de autoridade. Mas o que a gente vê aqui é algo surpreendente. Deveríamos ver, por exemplo, o rei da Inglaterra vir diante de Deus, tirar a coroa, se prostrar e botar publicamente e adorar a Deus. Aqui a gente vê que os 24 anciãos não usam a coroa para o seu uso pessoal. Eles vêm e colocam aos pés exatamente de Deus. Sabe, nenhum deles atribui uma glória pessoal. Nenhum fica com a coroa, apesar de terem a coroa. Eles a colocam diante de quem merece realmente todo o louvor. Porque a glória, eles entendem, não é deles, nem a glória é de Deus. E até os reis dessa terra são reis porque Deus permitiu que fossem e vão prestar contas a Deus. Então, eles possuem uma coroa, olha que coisa interessante, mas não permanecem com elas, não fazem questão de tê-las, elas se lançam diante do trono. Você está vendo aqui uma imagem como tem que ser a nossa adoração, porque tudo que você tem e recebe volta para quem? Para Deus. A adoração é isso. Então, se você tem algum talento, se você é bom em alguma coisa, o que você vai ter que fazer? O Senhor é digno de tudo, eu devolvo. Se você tem um ministério que Deus te usa, você devolve para Deus. Se você tem um recurso, você devolve para Deus. Se você tem dinheiro, você devolve para Deus. Se você tem uma família, você devolve para Deus. Se você tem alguma coisa, que seja ela qual for, Ele é digno de tudo. Essa é a adoração do céu. Essa tem que ser a nossa adoração. Sabe, e ele diz lá, porque tu criaste todas as coisas. Então a adoração começa vendo a santidade de Deus, agora ela se estende vendo a criação. Deus tem direito de adoração por direito de criação. Então ele é digno porque ele criou todas as coisas. Criou você, inclusive, sem você pedir para ser criado. Tudo existe porque Deus quis. Às vezes eu fico assustado orando, Deus, como é que pode? O Senhor desejou, declarou uma palavra, tudo veio existir. Quanto poder tem numa pessoa que é santa e totalmente outra, né? Ele tudo sustenta, ele diz que mantém todas as coisas, diz Hebreus pela palavra do seu poder. Tudo veio existir por causa dele. Então a adoração a gente encontra aqui. Eu sou impactado com a santidade e eu entrego tudo a Deus. Tudo diante do trono. Todas as conquistas. Senhor, não fui eu que conquistei, foi o Senhor em mim. O Senhor me ajudou. Se você tem alguma vitória, é porque Deus te ajudou. Sabe? Então, se você tem algum recurso, é porque Deus te deu. Ele compartilha a terra conosco. Ele permite. Se você tem algum conhecimento que você tenha expandido em alguma área da ciência, você devolve para Deus. E eu pergunto a você agora, aonde está a tua coroa? Está guardada contigo? Está se autogloriando? Às vezes a pessoa tem dinheiro, fica orgulhosa, que eu sou rico. Se tem poder, fica orgulhosa. Se tem um saber, fica orgulhoso, né? Nós não somos donos da nossa vida, nós não somos dono de nada, nós não somos dono do tempo, a gente não é dono de nada. Então, a adoração começa quando Deus sai de um detalhe da minha vida, e eu tenho medo. Porque nós cristãos podemos colocar Deus como um detalhe, um adereço, uma coisa bonita aqui, ó, como está nessa mesinha aqui, e não no centro. A adoração começa quando ele sai de um detalhe e ele é colocado no centro, sabe? E nós vamos ver depois no capítulo 5 que a adoração vai ser acerca da redenção que Jesus nos proporciona. Mas antes, no capítulo 4, fala da adoração por direito de criação. Então, gente, a redenção ela vai restaurar o propósito, é claro, mas a criação não foi por acaso. O mundo não é um acidente. Gênesis 1 mostra como Deus criou, não só o nosso planeta, como tudo. A vida não é sem sentido. Como muitos filósofos ficam a perguntar o sentido da vida. O corpo não é descartável. A Bíblia fala de uma ressurreição do corpo. Ou seja, tudo pertence a Deus, teve um propósito na mente dele, foi criado no momento certo. Então, por direito de criação, ele tem que
ser adorado. Então, gente, a esperança cristã não é sair da criação, é ver Deus no meio da criação. E o Criador não abandona a sua obra, Ele vai redimir todas as coisas, amém? Então, Apocalipse 4, o Cordeiro, embora ele ainda não apareça de uma forma explícita, fala assim, eu vi alguém no trono. O João não denomina ainda o que ele vai denominar no próximo capítulo, né? Ou seja, mas ele consegue ver que ele é digno, e você vai ver que tem a visão dos serafins, tem a visão dos 24 anciãos, então depositando a sua coroa diante daquele que está no trono. É interessante, a gente vai ver que Jesus vai ocupar um lugar central do trono. Embora se veja o Pai, a presença do Pai, depois dos 7 Espíritos de Deus. Ou seja, não há uma competição na Trindade de quem é maior, quem é melhor, quem merece, quem não é. Está entendendo? Ali, eles compartilham a adoração. O Pai, e aí a gente vai ver a figura do Cordeiro no capítulo 5, não estão competindo. Eles estão em uníssono, um só. A Trindade é um mistério também que não se explica totalmente, mas é a presença de Deus. O fato é que Ele está no trono. Amém? Então, vamos voltar aqui. Primeiro, a adoração não começa conosco. Começa com quem? Com Deus, quem está no trono. Então, eu tenho que perguntar, você hoje veio aqui, Deus foi honrado? Você veio aqui para honrar Deus? É uma pergunta. Eu vim aqui só por vir, chegar lá de qualquer jeito? Não. Presta atenção. Se você quer ser cristão de fato, e se você quer encontrar o centro do propósito, que é a adoração, você tem que falar, Deus foi honrado com a minha vinda aqui, e também todos os dias. A igreja foi levada a um temor, eu fui levado a um temor à santidade de Deus. Você tem que se perguntar, por quê? Como Deus é santo, a reverência se torna um papel principal. Eles não chegam de qualquer jeito. Os querubins, eles não agem de qualquer maneira. Eles estão numa reverência tremenda e declarando a santidade de Deus. Os 24 anciãos veem a grandeza também, se prostram imediatamente, tira a coroa e deposita. E a gente tem que colocar a coroa no lugar certo. Bom, e a criação, se você pelo menos não vê a grandeza, olha a criação. A diversidade de flora, de fauna. A chuva que está prevista cair mais tarde, não é normal cair água do céu, é um milagre, cara. A gente acostumou a cair água do céu, mas veja a mão de Deus, como é que forma as nuvens, como uma se choca com a outra, como é que declara, isso é estupendo, né? Então, o cristão não olha só para a natureza como um fim em si, ele olha para a natureza para adorar e contemplar Deus. Veja, um pôr do sol, não é lindo? O Rafael mandou a foto do pôr do sol lá na Itália, lindo. Mas não é só lá na Itália que tem pôr do sol, não. Se você quiser, você vai ver aqui no Brasil. Não é verdade? Ou seja, as montanhas, a beleza de uma cachoeira, o mar, e assim, tudo apontando para quem? Há uma mente muito forte, muito poderosa, criador de todas as coisas. Bom, pulando do capítulo 4 para o capítulo 5, agora a gente vai ver a figura do Cordeiro. E vai ver um livro que é selado, né? Ele vai ver, vamos ler o texto aí, então, para depois eu comentar. Capítulo 5, por favor, versículo 2. Pode ser? Já foi? Ah, tá bom, olha só. Vi também um anjo forte. E o que os anjos fazem lá no céu? Fala aí para mim. Adoro. Que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Vai, mais dois versículos. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Mais um versículo. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Esse livro, muitos interpretam, o teólogo, como é o plano de Deus para a história, os seus decretos, os seus juízos. João chora muito, não é porque ele está emotivo, porque ele percebe a importância desse livro e porque ele percebe também que não havia ninguém capacitado para abrir o livro. Se ninguém pode abrir o livro, se a gente entender, a história permanece sem sentido.
né? O mal não vai ser julgado. Pensa que foi escrito para a igreja perseguida, a igreja que estava sofrendo. A igreja não vai ser vindicada, não vai ser colocada no lugar certo. As promessas não vão se cumprir, porque ninguém pode abrir o livro. Sabe, a criação vai continuar gemendo sem uma resposta, porque ninguém poderia abrir o livro. Sabe, versículo 5 agora, por favor. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Interessante, olha que coisa interessante. Agora ele tem a figura de um leão, né? Da tribo de Judá. Tem um figurativo enorme para quem é judeu, para quem entendia a escritura do Antigo Testamento. A raiz de Davi, e assim Jesus foi chamado, não é? Já por Isaías. Então a gente vai ver aqui, vai quebrar esse que iria abrir toda a história, descortinar toda a história. Versículo 6, por favor. Sexto. Ok. Dá um gap ali, né? Isso. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé. Perceba a atitude deles de reverência. Como é que estavam os anciãos e os seres viventes? Como é que estavam, gente? Em pé. Isso mostra prontidão, reverência. Um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Mas ele não viu um leão. Agora ele vê um cordeiro. E ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Você vê agora, essa aqui é a tipologia do Espírito Santo. Então está vendo Jesus, estava vendo o Espírito Santo. Então, aqui começamos a ver, como é que eu posso falar, o clímax da história. Por quê? O leão venceu como cordeiro. Inimaginável a lógica humana, concorda? Quem é que vence? É um cordeiro, mas o leão se torna. Jesus, ele é o leão prometido, então ele é o rei anunciado messianicamente há tempos atrás, mas a sua vitória se coloca como um cordeiro. E ele é referido como Cordeiro de Deus, que foi morto, né? Aqui está o coração da história, está o coração de Apocalipse, porque está o centro do culto celestial, é direcionado e cantado a obra de Cristo a nosso favor. Ele venceu porque ele se entregou na cruz, então merece adoração, sabe? Ele reina, é incrível, não por uma opressão, mas é pela redenção. Ele veio para nos resgatar e foi oprimido no nosso lugar. E ele derrama o seu sangue para comprar um povo redimido para adorá-lo. Você concorda comigo? Que não haveria cristianismo sem a morte de Jesus, concorda? Se ele não me substituísse, então ele é o cordeiro, veja bem a imagem, que foi morto, mas é vencedor, né? Então a pregação cristã é somente Cristo. Isso foi um palco da reforma, né? Um dos temas da reforma, porque somente Ele é digno de abrir o livro. E sabe, olha o versículo 9 agora, por favor, 5, 9, vamos ver se vai, ok. E cantavam um cântico novo. Que cântico é esse? Está inventando um cântico, uma letra nova? Não, não era. Dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos. Por quê? Qual é a história? Porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Promessa maravilhosa, porque Jesus fez. Então, assim, esse cântico, ele, como é que eu posso dizer? É novo não porque Deus mudou, mas porque ele analisa a história redentora. Não é porque é uma nova etapa da redenção, porque não tem, já foi feita na cruz do Calvário. Quem realizou, já realizou no passado ali. A antiga promessa já alcançou o cumprimento em Jesus. E esse cântico novo, então, é o cântico da redenção consumada.
e a gente ceia todas as vezes, falando sobre o mesmo assunto. A gente vai cantar isso. Se você não quer cantar a sua redenção e a valorizar o sacrifício de Jesus, então você não tem dimensão do que ele fez, e não é um cristão verdadeiro, e não vai cantar isso na eternidade. Por quê? Esse cântico aponta algumas verdades. Primeiro, ele é digno. O céu não adora Jesus porque está sentindo, é porque ele é digno. Embora eu creia que os afetos, sentimentos sejam extremos, né? Adora porque ele é objetivamente digno. Só tem um que é digno, sabe? Ele não é só inspirador, ele é tudo. Ele não é só admirável, ele é digno. Ele é digno de quê? Da nossa fé, da gente crer, da gente entregar a nossa vida. Digno da nossa obediência. Se ele diz, se você acredita ser ele quem é e afirma na Escritura, ele é digno da obediência, ele é digno do nosso amor. Por favor, não pegue celular não, me ajuda aí, gente. É digno da nossa vida. Nós temos que ter reverência, nós estamos falando diante de Deus agora, de um ser muito glorioso. Então, as nossas atitudes, até quando estamos sentados aqui, tem que corresponder àquele que é. E por quê? A segunda coisa que fala, ele é digno porque foi morto. Porque a cruz não foi um detalhe. A cruz, Jesus, quando ressuscitado, tem as marcas da cruz. Não como uma cicatriz feia, não, mas é como marca daquilo que foi feito, que tem que ser eternizado. A cruz é o início da vida cristã, ela começa no sacrifício de Jesus, e no final nós vamos cantar esse cântico o tempo todo. Cristo então é adorado como o Cordeiro que foi morto. As marcas de Cristo são um motivo de exaltação. E ele, terceiro, porque ele comprou, porque com teu sangue comprastes homens de todas as raças, tribos, línguas, povos e nações. Então, gente, a nossa salvação, ela custou um sangue, ela custou um preço. Não banalize o sangue de Jesus. O texto bíblico chega a dizer, fomos comprados por alto preço. Nenhuma fortuna dessa terra poderia comprar e pagar. É o sangue do Cordeiro. Então ele é digno. Amém? E Cristo então redime pessoas de todas as nações. A adoração celestial reúne gente que já viveu milênios atrás e que está vivendo hoje, que também vai partir, ou não sei quando Jesus vem, quando vai ser as bodas do Cordeiro, eu não sei. Mas a adoração celestial, ela é multiétnica. E eu não posso separar uma nação, por exemplo, condenar os iranianos, muçulmanos, e dizer que ninguém vale nada, porque para Deus eles são importantes. Entendeu? Então, assim, não é só uma civilização ocidental, quem entendeu? Não, e tem muita gente que está se convertendo, entendendo essa proposta. O Cordeiro comprou gente de todas as raças, tribos e nações, e agora ele os fez sacerdotes. A figura de sacerdote é alguém que está ministrando diante de Deus. Então a salvação, ela não só livra a gente da condenação, ela restaura a vocação agora de você ser um sacerdote, de você ministrar a Deus. E o sacerdote, o que ele mais faz é o quê? Adorar. Amém? Versículo 11 então, por favor. E ouviu uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Você imagina isso tudo? E dos seres viventes, e dos anciãos, cujo número era de milhões, milhares de milhares. Ou seja, ele não quantificava, foi botando 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Versículo 12. O que esse povo todo fazia? Proclamando com voz forte. E às vezes a nossa adoração tem que ser intensa, então, não é a adoração meia boca. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Versículo 13. Opa, caiu o gelo aqui. Não está batendo isso aí não. Volta aí. Vou ler aqui. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar,
e tudo que neles há estava dizendo: ao que está sentado, você está vendo aí? No trono, você vai cantar isso. E ao Cordeiro seja o louvor. Vamos adorar? Pode ficar aí no teu lugar. Seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus. Ele é poderoso, não é? Poderoso Deus. Nós estamos antecipando o Apocalipse. Poderoso Deus. Coloca teu coração. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus. Você está diante da maior autoridade, o mais santo, o Deus Santo. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Volta o versículo, por favor. Vamos voltar aqui. Então, ao que está sentado no trono, então está se referindo ao Pai, e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória e o domínio para todo o sempre. Está faltando ali, amém? O versículo 14, por favor. O seguinte. Oi, isso. E os 4 seres viventes respondiam. Havia correspondência. Por que a gente fala amém? O que quer dizer amém, gente? Assim seja, é verdade. Assim seja. Está confirmando o amém também. Agora os anciãos, o que eles faziam? Eles se prostravam e adoraram. Está vendo? Então, depois desse cântico, a Bíblia fala milhões e milhões de milhares e milhares, toda criatura no céu, debaixo do céu, na terra. A adoração é cósmica, envolve tudo, sabe? Essa é uma das declarações maiores. E aí declara o Cordeiro que está no centro do trono. Eu pergunto a você agora, que eu fiquei fazendo a pergunta: o nosso culto parece com o do céu ou não? Muitas vezes não. Então, meus irmãos, cabe aqui um pedido de perdão, porque nós somos fracos, muitas vezes, na adoração que é devida a Cristo. No céu, o Cordeiro é o centro. E às vezes a gente quer escolher canções, quer fazer, quer ser alguma coisa, né? No céu, o cântico exalta Jesus. No céu se canta com toda a reverência, com todo o entendimento. E às vezes na terra a gente aceita a superficialidade. Jesus aceita qualquer coisa. O que eu tenho aqui, hoje eu estou assim, eu vou dar qualquer coisa. Não, no céu todos se prostram. Então o Apocalipse, ela coloca Jesus no centro. Meus amigos, a gente pode ter uma boa música, nada contra uma boa música. A gente pode ter uma boa iluminação, a gente pode ter uma boa organização, fazer um culto organizado que for, mas se a cruz não estiver no centro, e se o Cordeiro não tiver, o que a gente fez? Fez qualquer outra coisa menos um culto. João chorou, porque ninguém podia abrir o livro. Você sabe quem pode abrir o livro. Ele chorou porque ele não estava vendo, mas daqui a pouco apareceu e falou: não, tem alguém que é digno, o leão da tribo de Judá, sabe? Então assim, ele é o centro. Você sabe, você e eu conhecemos essa história. Só o Cordeiro pode revelar o sentido verdadeiro da história, Jesus. Vamos ao Apocalipse 7 agora. Eu vou encerrar só no 7, por favor. Versículo 9. Apocalipse 7, 9. Depois dessas coisas, eu vi, eis uma grande multidão. De novo, uma grande multidão, que ninguém podia contar.
de todas as nações. Está vendo? Parece que repete, né? Mas é verdade, todo mundo ali, todas as tribos, povos e línguas, de novo em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas com ramos de palmeiras nas mãos. Eles estão de pé, vou repetir de novo aqui, porque tem reverência. Tem roupas brancas porque lavaram no sangue de Jesus. Perceba que a Bíblia, os detalhes são importantes. Esse de pé é reverência. Vai se referir o texto ali, aqueles 144 mil que atravessaram a grande tribulação, foram perseguidos, mas eles estão de pé agora, sabe? Eles foram odiados pelo mundo, não tinham a marca da besta, né? A morte tentou vencê-los, mas eles estão diante do trono agora de pé, sabe? Eles clamam em alta voz, versículo 10, por favor. Esse que a gente declarou aqui, né? O nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Glória a Deus. A salvação não pertence a homem. A salvação pertence a Deus. Não pertence a nenhuma religião. Embora as pessoas queiram dominar as religiões, né? Não pertence a nenhum esforço humano. A salvação só pertence a quem? A Deus e ao Cordeiro, sabe? Esse cântico mostra como a gente não é nada, ninguém é nada, multidões, milhões de pessoas, todo mundo, a salvação pertence só a Deus, sabe? E aquela multidão que veio, foi lavada no sangue de Jesus. A imagem é interessante, porque sangue normalmente mancha. Você pega uma roupa, está toda manchada de sangue, alguém tem um acidente, tem que lavar, porque a roupa está manchada. Mas essa multidão não está vestida de branco porque nunca pecou. Não, todo ser humano é pecador. Mas aí vem a graça, né? Porque foi lavada no sangue de Jesus. Há um hino antigo que diz: há poder sim, força e vigor, sim, no sangue de Jesus. Essa é a lógica aqui do Evangelho. Aquilo que parecia derrota, o pecado, né? A própria morte de Cristo parecia uma derrota. Pensou que outros discípulos ficaram meio... Aqueles do caminho de Emaús estavam desistindo, estavam indo embora. Mas o sangue nos torna redimidos, sabe? Eles não estão de branco porque nunca pecaram, mas porque foram lavados. Você foi lavado no sangue de Jesus. Então você pode adorá-lo. Então a gente precisa olhar isso tudo e perguntar: o nosso culto está antecipando essas realidades? A nossa missão aqui nessa terra aponta para essa realidade? E há um versículo lindo que eu vou terminar, versículo 15, por favor, 7:15. Então, por isso, aqueles que foram lavados estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite. Eu falei, a adoração não é um detalhe, é o centro da nossa vida, adorar a Deus. De dia e de noite no seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Vai mais 2 versículos. Jamais o quê? Terão fome. A fome, a dor, as dificuldades estão para essa dispensação. Nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte. Por favor, mais um versículo. Pois o Cordeiro que está no meio do trono, aquele que reina e governa, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Deus lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Glória a Deus, né? Que imagem maravilhosa. As lágrimas são para o tempo presente, mas Jesus, o Cordeiro, também é o nosso pastor. E Ele não apenas nos salva, Ele nos guia, nos alimenta e protege e consola com essas palavras. Então, meus amigos, eu vou terminar porque eu quero ter um tempo aqui. Vou pular. Conclusão. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, todo-poderoso. Os anciãos, o que eles faziam? Me ajuda aí, o que os anciãos faziam? Se prostravam e o que mais? Depositavam suas coroas. Qual era o cântico do céu? Digno é o Cordeiro que foi morto. Essa é a canção do céu, amém?
Olha só, ouvimos a multidão, a salvação pertence a quem? Ao Trump, a alguém, algum governador dessa terra? Não pertence a Deus. Amém? O Cordeiro ocupa o centro. Apocalipse coloca Deus no centro, sabe? E fala da criação, fala da redenção, fala do sangue e fala de toda a obra. A música da igreja tem que repercutir isso. A gente tem que adorar a Deus isso. Aliás, não só a música da nossa reunião, a nossa vida como adorador tem que ser isso. Não basta eu ficar emocionado numa reunião, não basta isso. Não basta ser só um canto bonito, ter instrumentos maravilhosos, não basta só isso. Tem que ser verdadeira, tem que falar de Jesus o tempo todo. Então a gente precisa ter essa devoção. E esse é o cântico do céu, esse tem que ser o cântico da nossa vida. Esse tem que ser aquele que recebe as nossas coroas, que define as nossas escolhas. Então, eu listei 6 pontos aqui que eu vou terminar. Presta atenção. Adoração universal. Todo ser. Até aqueles que vão se perder, vão ter que dobrar seu joelho. Filipenses fala isso 2, né? E vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. O Júnior pregou sobre esse frônese, eu não estava aqui, mas eu ouvi, né? Frônese de Deus. A adoração, ela é universal, queira ou não. Uns vão adorar com gratidão, com coração, outros vão ter que confessar. A adoração, ela é exclusiva a um, que é aquele que está sentado no trono. A adoração no céu, ela é incessante. Como eu tenho que viver nessa terra? Acordando, cara, disciplina acordar de noite. Desculpe o tempo, quem vai fazer xixi à noite, eu, mais velho, vou algumas vezes. Já condicionei a adorar, vou deitar, já vou adorando, louvando a Deus, volto, não tem problema nenhum, sabe? A adoração, ela responde ao que vem. Se você vê a Escritura, contempla isso como uma verdade, você pode adorar. A adoração, então, ela é responsiva ao que Deus é. E aqui, muitas vezes, ela é musical, como a gente viu. Mas não se resume só na musicalidade, porque tem que vir do coração. Amém? Quantos entenderam essa verdade aí? Então eu vou convidar você a ficar de pé, abandonar a superficialidade. Se você já veio bem superficial aqui, seja intenso agora, para que seja agradável a Deus. Amém?